Oi galera, tudo bem? Aqui é a professora Larissa. Na aula 8 de hoje nós vamos falar sobre classificação de um sistema linear. Bom, nós podemos classificar um sistema linear de três formas, tá? Quais são essas formas? Primeiro, um sistema ele pode ser possível e determinado. O que significa um sistema ser possível e determinado? Significa que ele possui um único par ordenado que satisfaça as duas equações do sistema. Basicamente, é o sistema que possui solução. A gente também pode representar ele por SPD, tá? Então, sistema possível e determinado. Em relação ao gráfico, nós temos, na verdade, que o gráfico de um sistema SPD vai ser formado por duas retas concorrentes, tá? Essas retas elas vão se interceptar num único ponto. Esse ponto de interseção das retas representa a solução do sistema. Então, sistema possível e determinado, SPD, possui uma única solução, um único par ordenado, e as retas desse sistema, ou seja, a representação gráfica, nesse caso, vão ser duas retas paralelas. Agora, sistema possível e indeterminado, nós chamamos de SI. O sistema possível e indeterminado é aquele que possui infinitas soluções. Basicamente, não existe nenhum par ordenado que satisfaça ambas as equações do sistema ao mesmo tempo, tá? Então, é um sistema que tem infinitas soluções. Se fosse para a gente fazer a representação gráfica desse sistema, quando ele é possível e indeterminado, as retas vão ser coincidentes. Então, se você for tentar traçar ali as retas de um dado sistema, essas retas vão ser coincidentes, ok? Agora, sistema impossível. Sistema impossível é aquele que não possui solução. Basicamente, é o sistema que se você for fazer a representação gráfica, você vai encontrar retas paralelas. Então, sistema impossível é o sistema que não possui nenhum par ordenado que satisfaça ambas as equações ao mesmo tempo. Beleza? Aqui nós temos um exemplo de sistema SPD, um exemplo de sistema SPI e um exemplo de sistema SI, sistema impossível. Nesse caso, eu tenho o sistema x mais y igual a 3, x menos y igual a 1. Se a gente for resolver esse sistema, tanto faz utilizar método da adição, comparação, substituição, representação gráfica, Cramer, independente do método, nós vamos achar que a solução desse sistema é 2, 1, é o par ordenado 2, 1. Por quê? Quando eu troco x por 2 e y por 1, a soma dá quanto? 3. Quando eu troco x por 2 e y por menos 1, essa subtração dá quanto? 1. Então, esse par ordenado satisfaz a primeira e a segunda equação ao mesmo tempo. Lembrando que um sistema ele é ligado pelo conectivo E. A solução do sistema tem que satisfazer a primeira e a segunda equação ao mesmo tempo, tá? Agora, no exemplo 2 aqui, eu tenho o exemplo de um sistema SPI, que é um sistema possível e indeterminado. Por quê, pessoal? Se eu for tentar resolver esse sistema, eu vou chegar em 0. Se vocês forem analisar, essas duas equações, elas são equivalentes, tá? Se a gente dividir toda a equação de baixo por 2, nós não vamos ter que essa equação vai ficar igual a x mais y igual a 3? Sempre que você tem um sistema com equações equivalentes, quando você for resolver esse sistema, a incógnita x vai ficar igual a 0, a incógnita y vai ficar igual a 0 e o termo independente também. Então, esse sistema ele vai ter infinitas soluções. Nós utilizamos um parâmetro, que mais para frente nós vamos ver, para determinar a solução. Só que nesse exemplo, nós teríamos que x daria 0, y 0 e termo independente 0, porque as equações são
equivalentes. Próximo exemplo, gente, é um sistema impossível. Galera, sistema impossível é aquele que não tem solução. Não tem nenhum par ordenado que satisfaça ambas as equações ao mesmo tempo. Nesse caso, por que esse sistema ele vai ser impossível? Se vocês forem analisar, se a gente pegar e multiplicar a equação de cima por menos 2, até vou fazer um parênteses aqui, tá? Se eu pegar e multiplicar a equação de cima por menos 2, o que eu encontro? Menos 2x menos 2y igual a menos 6. Só multipliquei a equação de cima por menos 2. A de baixo eu vou repetir. 2x, 2y e 7. Observem, pessoal. Se a gente somar, nós vamos encontrar menos 2x com mais 2x, corta porque dá 0. Menos 2y com mais 2y, corta porque dá quanto? 0. Então, aqui ficaria 0. Agora, menos 6 somado com 7 dá 1. Pode isso, gente? Pode 0 ser igual a 1? Não. 0 é diferente de 1. A gente tem um absurdo. Quando você for resolver o sistema e você chegar num absurdo como esse, o que isso significa? Que esse sistema é impossível. Não tem nenhum par ordenado que vai satisfazer ambas as equações desse sistema. Beleza? Então, lógico, gente, não vão lá resolver os exercícios, errar o cálculo e falar, é sistema impossível, cheguei no absurdo. Toma cuidado na hora de resolver o sistema, porque pode ser que você erre um sinal, então você erra tudo, beleza? Vamos continuar. Agora, a gente pode, usar a regra de Cramer para classificar um sistema. Então, a regra de Cramer, ela auxilia a gente aqui nessa classificação. Classificação de sistema linear, utilizando a regra de Cramer, é bem útil, nos vestibulares. Cai bastante coisa, pessoal, no vestibular a respeito de sistemas. E nos anos anteriores, alguns exercícios, algumas questões da prova abordavam esse conceito. Então, é extremamente importante aqui que vocês prestem atenção nisso. Primeiro, se a gente sabe, chamando delta de determinante principal, Se o determinante principal da tua matriz incompleta for diferente de 0, significa que o sistema é possível e determinado. Então, delta diferente de 0, sistema SPD, possível e determinado. Então, a gente já tinha visto isso na aula anterior, quando a gente viu regra de Cramer. Agora, se delta for igual a 0, ou seja, determinante principal igual a 0, e delta x igual a 0, delta y igual a 0 e delta z igual a 0, isso significa que o seu sistema vai ser possível e indeterminado. Vai existir infinitas soluções que satisfazem esse sistema. Então, o que eu faço inicialmente? Calculo o determinante principal, deu 0. Se esse determinante principal deu 0, o que eu faço? Calculo o delta x, que é o determinante em relação à incógnita x. Se esse resultado for 0, o que isso significa? Que o sistema é possível e indeterminado. Então, você não precisa calcular o determinante em relação a y e determinante em relação a z para classificar. Se calculou o delta x, deu igual a 0, aí eu vou calcular o delta y, deu 0. Porém, uma observação, sim, nós vamos ter que calcular delta y e o delta z. Por quê? Porque se um deles for diferente de 0, significa que o sistema é impossível. Então, quando que um sistema ele é impossível? Quando o determinante principal for igual a 0, além do determinante principal ser igual a 0, se ou delta x, delta y ou delta z forem diferentes de 0, isso significa que o sistema é impossível. Então, determinante principal igual a 0, delta x, delta y, delta z iguais a 0, sistema possível e indeterminado. Delta
determinante principal igual a zero, então delta igual a zero, o que isso significa? Se delta x for diferente de zero, ou delta y diferente de zero, ou delta z diferente de zero, o sistema é impossível. Basta um dos valores aqui dos determinantes, tá? Das incógnitas, ser diferente de zero para que o sistema seja impossível. Então, deu igual a zero, galera, tem que testar aqui todos os casos. Deu determinante diferente de zero, não precisa continuar. O que isso significa? Que o sistema é possível e determinado. Por exemplo, nós temos aqui a seguinte questão. Considere o sistema linear nas incógnitas x, y e z. Encontre o valor de A que torna o sistema impossível ou indeterminado. Gente, quando que o sistema vai ser impossível ou indeterminado? Quando o determinante principal for igual a zero. Como ele está dizendo impossível ou indeterminado, eu não preciso verificar caso a caso aqui para determinar o valor de A. Basta calcular esse determinante principal, tá? Porque quando o determinante principal for igual a zero, ele é ou impossível ou indeterminado. Então, é isso que nós vamos fazer. Primeiro, para calcular o determinante principal, eu só pego e monto aqui a minha matriz incompleta. Então, eu escrevo 1, 2A, que são os elementos da incógnita x, os coeficientes, na verdade, né? Eu vou colocar aqui em cima, pessoal, daí eu já passo o slide para ficar a tela branca aqui. Então, 1, 2A, depois, menos 2, 1, 1, menos 2, 1, 1. Deixa eu só arrumar aqui 1. Próximo, menos 1, 3, 2. Menos 1, 3, 2. Então, 1, 2A, menos 2, 1, 1, menos 1, 3, 2. Beleza? Então, estou calculando o quê? Delta. Para calcular esse determinante principal, eu vou usar a regra de Sarri. Então, vou repetir as duas primeiras colunas. Eu tenho 1, 2A, menos 2, 1, 1. Pessoal, multiplicando aqui em relação à diagonal principal, nós vamos ter 2. Agora, menos 2 vezes 3 é menos 6, vezes A, menos 6A. Menos 1 vezes 2, menos 2. Agora, eu vou multiplicar em relação à diagonal secundária. Então, nós vamos ter... Gente, ficaria menos A. Por quê? 1 vezes A vezes menos 1 é menos A. Porém, a gente troca o sinal, então fica mais A. Agora, seria mais 3. Porém, a gente troca o sinal, fica menos 3. Nesse caso, pessoal, 2 vezes 2, 4. 4 vezes menos 2 é menos 8. Mas eu troco o sinal, então fica mais 8. Isso tem que ser igual a zero. Então, esse resultado tem que ser igual a zero, porque eu quero que o meu sistema seja ou impossível ou indeterminado. Mais 2 com menos 2 corta. Menos 6A somado com A dá menos 5A. Nesse caso, menos 3 somado com 8 dá mais 5, igual a zero. Cheguei aqui, pessoal, numa equação do primeiro grau. Para resolver é fácil, né? Basta a gente isolar ali o A. Então, mandando 5 para o outro lado, ele vai passar negativo. Fica menos 5A igual a menos 5. Incógnita negativa tem que multiplicar por menos 1. Então, 5A é igual a 5. 5 multiplicando passa dividindo, A é igual a 1.
Então, quando A for igual a 1, ou o sistema é impossível, ou ele é indeterminado. Pessoal, como atividade de casa, eu indico praticando, tá? Exercício 1 da página 248, exercício 3 da página 249, complementares, exercício 3 da página 251. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.